você sabia que amanhã, dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue? Seja doador, é um gesto altruísta, de muito amor ao próximo e que salva muitas vidas. Porém, tem mitos, tem dúvidas ainda, né, que acabam afastando as pessoas da doação. E é por isso que a gente convidou o programa de hoje o Dr. Daniel Nogueira, médico hematologista, para um bate-papo muito especial e bem esclarecedor sobre isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Você tá bem? Tudo bom? Tudo jóia, fica à vontade, viu? Obrigado. Tá aí um assunto que muita gente ainda tem muitas dúvidas, né? Como é que faz? Deve ser difícil, deve ser demorado. Mas antes de falar o passo a passo, vamos explicar para o pessoal que está em casa por que é tão importante doar sangue. Primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui, gente que agradece. a vocês, para estar falando um pouco sobre um assunto tão importante, um tema como esse. A doação de sangue, ela é necessária porque a gente salva vidas. Né? A gente tem uma demanda muito alta em hospitais, acidentes, pessoas com sangramentos, hemorragias graves que comprometem, dão risco de vida, né? Risco de morte. E a doação de sangue é capaz de salvar essas vidas que dependem de sangue para viver. E é muito delicado quando a gente fala em números aqui no Brasil, né? Porque os estoques de banco de sangue, normalmente a gente ouve dizer que estão deficitários. Sempre, né? Estoques vazios, aí a gente ouve em rádio, em televisão, o pessoal fazendo esse chamamento para que as pessoas doem mais sangue. Quer dizer, sempre a gente tá com um número aquém da necessidade, né? Inclusive no Brasil, tem um número, né, que seria ideal que a gente tivesse para cada, acho que 1.000 pessoas, 3 doando, e aqui no Brasil é 1,4, uma coisa assim, quer dizer, ainda é pouco. O que falta para a informação da importância do que você pontuou agora chegar nas pessoas, na sua opinião? Na verdade, muito da desinformação vem pelo medo que as pessoas têm de doar sangue, né? E isso acaba comprometendo o próprio processo das agências transfusionais, dos hospitais, de adquirirem, né, um abastecimento adequado com sangue. Tá. Então, muitas vezes é por desinformação e por medo, e as pessoas desconhecem e não sabem a real importância da doação. Desse gesto, a gente sabe, né? que existe um dado da OMS que recomenda que os países, em cada país, 1 a 3% da população seja doadora de sangue. Em alguns períodos aqui no Brasil a gente já chegou até 1,4%, então um pouco mais, como você falou, um pouco mais de 1%. Eu tô com o dado aqui, eu acabei me confundindo. No Brasil, apenas 14 a cada 1.000 habitantes, quer dizer, 1,4 doam sangue, né, de forma regular. E segundo a OMS, o percentual deveria ser de 3%, né, a cada 1.000 habitantes. Quer dizer, uma única doação pode salvar até 4 vidas, quer dizer, a gente está pulverizando esse bem, né, através desse gesto tão precioso, né, doutor? Lembrar que é um ato voluntário, altruísta e, como você falou mesmo, muito bem, uma doação de sangue, uma bolsa de sangue, a gente consegue obter 400 ml de sangue com uma só doação e através dessa bolsa a gente consegue produzir outros hemocomponentes ou hemoderivados, dentre eles o plasma, as plaquetas, os glóbulos vermelhos. 4 pessoas podem ser salvas com uma doação, uma única doação. É isso. Vocês dividem o sangue, é isso? Isso. Trocando em miúdos? Uma vez que a doação é feita, essa bolsa ela é fracionada em outros elementos. E ela é direcionada para cada uma dessas necessidades, para cada uma dessas demandas. Entendi. Você disse que as pessoas normalmente podem ter medo, né? Onde mora esse medo? É medo da dor? É o medo de alguma contaminação? Porque é importante também deixar bem claro que o processo é muito seguro, né, doutor? É muito seguro, exatamente. Muitos têm medo da própria coleta. É uma agulha um pouco mais calibrosa. A quantidade, o volume de sangue que é retirado, as pessoas acreditam que vão perder o sangue. Se doarem. Vão tirar metade do meu sangue. O ser humano, nós temos de 5 a 6 litros de sangue e a gente só retira 450 ml com uma bolsa, né? Tá. Então, e o sangue ele é reposto imediatamente. Leva um tempo para que a gente tenha a recuperação completa desse sangue, mas de imediato, logo após a doação, o nosso corpo já começa a trabalhar para produzir mais. Porque a gente pode produzir isso, a gente produz o tempo todo, é isso? O tempo todo, não para. A produção é contínua. Entendi, então a gente não precisa ter medo. Precisa ter medo. Agora, vamos falar dos requisitos para ser um doador. Isso. O que a gente precisa ter ou ser? Isso é super importante. Então, para que uma pessoa esteja apta a doar sangue, ela precisa ter mais de 50 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, se for a primeira doação. Se a pessoa já tiver feito uma doação anteriormente, né, em algum outro momento, né, mas se ela nunca tiver feito uma doação de sangue, até 60 anos. Tem que estar em bom estado de saúde, em condições adequadas, o bem-estar físico, de saúde, né, de uma forma geral,
não ter nenhuma doença, não estar com nenhuma infecção, nenhuma doença que possa comprometer o estado de saúde da pessoa com a doação. E tem alguns critérios, a gente tem uma lista de vários critérios, além disso, né, que definem que se você não pode ou não pode doar sangue. Né? Tá. Mas os principais são esses, mais de 50 quilos, o fator idade pesa um pouco também, e as condições de saúde são os principais. Com relação à fator idade, a primeira doação de sangue não pode ser feita após os 60 anos, é isso? Mas se ela já é doadora regular, se ela já é doadora tendo regular, mais de 60 anos, tendo ela mais de pode 60 doar. anos, ela pode doar, isso. Por que essa limitação? Se a pessoa nunca doou, por que ela não pode começar depois dos 60? O que acontece com o Então, organismo? após a pessoa, após os 60 anos, a gente não sabe se há o risco de ocorrer algum problema durante a doação, por questões relacionadas à idade, né? Então, assim, a pressão cair demais, ou subir demais, ou ela passar mal, desmaio. Entendi. Isso pode acontecer. O fato do corpo não estar fato do habituado corpo com não estar isso. habituado, ou de nunca ter a gente não saber exatamente o histórico que possa contraindicar naquele momento para aquela pessoa com mais de 60 anos. Né? Tá certo. Vamos Isso. falar então dos critérios de compatibilidade dos doadores e receptores. Tem uma aula na escola que eu adorava, né? Aquela história de quem pode doar, quem são os doadores universais, os receptores universais, né? E para quem vai esse sangue. A gente tem uma tabelinha? A gente tem? Vamos colocar aqui então no ar, olha lá. O A positivo, ele pode receber e doar para quem? Então ele pode receber de A positivo, de um A negativo, de um O positivo ou de um O negativo. De uma forma geral, a gente costuma falar, né? Quem é positivo, ele pode doar para outra pessoa que é positiva, né? Quando a gente fala de receber o sangue, de uma forma geral, o negativo, quem é negativo não pode receber de positivo, porque ele pode passar por um processo de sensibilização, de aloimunização e produzir anticorpos contra aquela bolsa. O positivo pode receber do negativo, Isso, mas o negativo não pode receber do positivo. Então o fator Isso. RH também é importante, Super né? importante, Que é esse mais, esse menos que a gente está vendo aqui na frente, além do tipo sanguíneo, que são as letras. Porque aqui a gente fala de dois grupos, né? Aqui a gente está falando do grupo ABO e do grupo RH, que são os dois principais grupos sanguíneos, os dois principais grupos eritrocitários, que a gente chama. Né? E como está muito bem colocado aqui, né? Pode doar para o A positivo, pode doar para A positivo ou AB positivo, né? Tá, vamos ver o próximo. O A negativo. O A negativo, ele pode receber de outro A negativo ou do O negativo e pode doar para o A positivo, A negativo, AB positivo ou AB negativo. Próximo. Já AB o AB positivo. positivo, ele pode receber do A positivo, do A negativo, do B positivo, B negativo, AB positivo ou negativo, O positivo ou negativo. E pode resumindo, ele é um receptor universal. É isso que eu queria falar. Todos os sangues. Essa é a informação mais importante. Então, Tá. do AB é o dado mais importante. Quem é Sendo tipo AB, positivo. Sendo positivo. Tá. Isso. E ele E pode aí? doar para outro AB positivo. Então, restringe um pouco o critério de doação para quem é AB positivo, né? Tá. Próximo. E o negativo. Já o AB negativo, ele pode receber do A negativo, do B negativo, do AB negativo, do O negativo e pode doar para o AB positivo ou AB negativo. Ok. Isso O mesmo. próximo é o B positivo. O B positivo pode receber do B positivo ou negativo, O positivo ou negativo. E pode doar para o B positivo ou AB positivo. O que mais? O B negativo. O B negativo ele pode receber do B negativo, do O negativo e pode doar para o B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo. Próximo, O positivo. O O positivo ele pode receber do O positivo ou negativo, então ele só pode receber de um outro O, seja ele positivo ou negativo, e pode doar para o A, B positivo, AB positivo e O positivo. E o O negativo. E o O negativo ele pode receber de O negativo, mas ele pode doar Pra para todo todos mundo. os grupos sanguíneos, então a gente chama ele de doador universal. Tá. Então o O negativo. O O então o O negativo. positivo não é o doador universal. Isso. Entendi, bacana. E é muito interessante que as pessoas saibam qual é o seu tipo sanguíneo. Muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe mesmo, sabe? Então, assim, é importante você saber, até mesmo no próprio ato da doação ou em algum exame anterior que você pode fazer, as pessoas podem fazer essa coleta em um outro momento para já saberem qual o tipo sanguíneo, até porque eventualmente se precisar doar sangue para algum familiar ou algum conhecido, as campanhas aparecem quando a gente tem pessoas doentes,
algum conhecido que precisa de sangue, se você já souber o seu tipo, você pode contribuir imediatamente, já sabendo que o seu tipo pode ser compatível com o daquela pessoa que precisa. Certo. Vamos explicar o caminho, então, para as pessoas? Quando elas se dispõem a ser uma doadora, o que elas têm que fazer? Onde, assim, tirando as campanhas de doação de sangue, que existem postos volantes em alguns lugares diferentes, mas a pessoa que quer começar a doar regularmente, qual é o caminho que ela vai ter que fazer? Então, em um primeiro momento, essa pessoa vai procurar um banco de sangue, ou uma agência transfusional, um órgão responsável por essa captação. Ela se dirige a esse local e ela é submetida a uma triagem. É feita uma triagem inicial, uma entrevista. Nessa entrevista, ela vai passar algumas informações sobre o histórico de saúde, sobre medicamentos que utiliza, doações anteriores, se entende qual a função de ela estar ali, qual é a importância dela estar ali. Em uma outra etapa, um terceiro momento, ela vai doar o sangue. Ela é conduzida para a doação. Então é retirada uma quantidade, um volume de 450 ml em média, tá? Isso pode variar um pouco, mas em média 450 ml de sangue total, que a gente chama sangue total. E é importante que ela esteja em boas condições físicas, esteja bem alimentada, não tenha ingerido álcool nas últimas 12 horas, nem tenha fumado também nesse período. Tenha dormido bem também, o sono é super importante. E após a doação, ela deve fazer uma boa refeição, se alimentar e permanecer em repouso se for alguém que tenha que lidar com máquinas pesadas, alguma profissão de risco que a gente fala, pilotos, por exemplo. Que pode dar alguma tontura. Pode dar tontura, então tem que passar pelo menos 24 horas em repouso, né, após a doação. Essa bolsa ela é conduzida, ela é levada para os estoques, onde ela vai passar por um processamento. Nesse processamento é que ela é fracionada nos elementos do sangue, né, que seriam os glóbulos vermelhos, o plasma, as plaquetas. E essa bolsa ela vai ser estocada, ela vai para os estoques. Ela pode ser conduzida de acordo com a necessidade, né? Ela é distribuída para os hospitais. O Ministério da Saúde recomenda e o governo do estado tem esses mecanismos para que essa bolsa seja bem direcionada para o lugar que mais precisa. Então são bancos de sangue que fazem a coleta. Bancos não adianta a gente procurar um hospital e falar quero doar sangue, não é esse o caminho. Existem hospitais que têm bancos de sangue. Os hospitais têm bancos de sangue apropriados, que é a organização que faz isso, é a estrutura hospitalar que promove isso, a captação e a extração do sangue, né? Onde é feita a doação do sangue. Os hospitais, em geral, normalmente têm bancos de sangue ou as agências transfusionais. Então, Agora, você falou dessa primeira entrevista, né? Essa primeira conversa que a pessoa vai ter com um profissional da saúde. Nessa entrevista, a pessoa já tem algumas notas de corte ali, que a pessoa já pode ser desclassificada, podemos chamar assim, para essa função, né? Quais restrições são essas? Eu sei que tem uma restrição relacionada a tatuagens recentes e algumas outras situações, né, doutor? Existem diversas situações. Então, a gente chama de critérios de aptidão ou inaptidão. Aquela pessoa pode ser apta a doar sangue ou ela pode ser inapta, né? Se ela tiver algum dos critérios que contraindiquem a doação de sangue, ela vai ser considerada inapta. Então a tatuagem, como você falou agora há pouco tempo, se ela tiver feito a tatuagem em algum local seguro, né, o tempo, ela pode doar, ela tem 6 meses, a gente considera 6 meses o tempo, para que ela, né, possa voltar a doar sangue. O diabético, né, principalmente o diabético dependente de insulina. O diabético não pode doar sangue, né, que depende de insulina, porque a doação pode desencadear alguns efeitos cardiovasculares, a pressão pode cair muito, o coração pode acelerar, ela pode ficar taquicárdica e isso aumentar o risco de alguns problemas cardíacos. Então, tem que evitar também. Tem uma lista de doenças também. Doenças também. Vamos falar sobre isso. Então, as doenças que podem ser transmitidas pelo sangue, como hepatite B, hepatite C, HIV. Então, são doenças que contraindicam. Se a pessoa já é sabidamente portadora de alguma dessas doenças, ela já é considerada inapta, ela não pode doar sangue. Quem teve dengue pode doar? Dengue pode doar. Pode? Boa pergunta. Inclusive, a dengue tem sido um tema bastante discutido na epidemia atual, né? Que a gente praticamente viveu e está vivendo ainda. Sim. Mas o tempo de inaptidão é de 4 semanas, né? Que a gente considera para... Isso para qualquer outra contaminação viral também? Se você teve um resfriado, se teve uma gripe? Isso varia um pouco. Boa pergunta. Para a gripe, né, a gente considera de 48 horas a 7 dias, né, mas em 48 horas a gente já autoriza após a cura dos sintomas. Então, seriam 48 horas após a recuperação total dos sintomas da gripe. Para a Covid, a gente considera 7 dias. Então, é importante falar também infecção por coronavírus, né?
seria 7 dias o tempo de inaptidão. E as outras doenças virais que podem ter recuperação completa e não causam nenhum tipo de infecção crônica, né, como essas que a gente comentou. Tá. Isso a gente também pode permitir a doação de sangue nessas situações, desde que respeitados esses prazos. Pessoas hipertensas, cardíacas, também as E aí entram as outras doenças. Isso. As doenças cardiovasculares, doenças crônicas do fígado, pessoas portadoras de insuficiência renal crônica, condições que podem prejudicar o estado de saúde por aquela doença se ela doar sangue. Sim. Então a doação pode acabar prejudicando o estado de saúde se ela for submetida a uma doação. Né? Tá certo. Agora, só para finalizar esse caminho do sangue, depois que ele é coletado, ele vai ser dividido, né, como você falou, mas antes ele passa por uma análise. Porque essa análise não é feita antes da coleta, né, para algumas doenças. Não. Pois é, muitas vezes as pessoas que vão passar por essa entrevista, que vão doar sangue, né, de uma forma voluntária, altruísta, não sabem que são portadoras de uma dessas infecções, inclusive. Sim. Por exemplo, HIV, hepatite C crônica, né, que é o HCV. E após a doação, essa bolsa ela é submetida a testes. Então, são feitos os testes de compatibilidade, os testes imunohematológicos e testes de compatibilidade para confirmar se aquela bolsa realmente é compatível e se aquele é o tipo sanguíneo que o doador disse que era. Porque muitas vezes ele não sabe. Sim. Ele acha que sabe, enfim. Então, os testes devem ser feitos sempre na bolsa e também testes para verificar se há contaminação por algum desses vírus. Atualmente, a gente tem alguns testes. A gente tem uma tecnologia, né, que a gente chama de NAT, né, que é uma amplificação viral que permite saber se naquela bolsa a gente tem algum vírus, como hepatite C, a HIV. Isso permite reduzir a janela imunológica, ou seja, a gente tem menos tempo, né, para poder trabalhar com aquela. A gente sabe que dá para usar essa bolsa para ser doada. Antes do NAT, né, a gente não tinha isso. Os testes, a gente tinha que respeitar uma janela imunológica para entender a janela imune, demorava um pouco mais de tempo. Que joia, né? Bom a gente passar essa informação, porque para a gente ver como o processo é seguro, né? Para a pessoa que vai receber o sangue também, né? Bastante seguro. Os familiares ficarem tranquilos de que o processo, né, é seguro e que os profissionais da saúde fazem de tudo para tornar isso o mais seguro possível. Então, quero agradecer, obrigada, viu? Ao Dr. Daniel Nogueira, que é médico hematologista, esteve com a gente. E eu quero chamar agora um VTzinho, porque, claro, a gente está aí nesse momento fazendo essas campanhas de conscientização. Justamente para abrir os olhos das pessoas, né? Inclusive, amanhã a Fundação ProSangue vai promover diversas atividades especiais. A gente vai assistir agora ao convite da doutora Bruna Ozenda. Roda aí. Olá, gente. Eu estou aqui na ProSangue e queria conversar com vocês sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue. A partir do Dia Mundial do Doador de Sangue, o Ministério da Saúde adotou o mês de junho como Junho Vermelho. Então, a gente vai pegar essa data, dia 14 de junho, e fazer uma porção de atrações, uma série de atrações. Nós vamos ter palhaços, nós vamos ter Hello Kitty, nós vamos ter todo o nosso posto enfeitado para receber os doadores, não só o nosso posto, o posto clínicas, como o posto do Dante Pazanese, eles vão estar enfeitados. E eu queria aproveitar e convidar vocês a virem doar sangue. E agora falar um pouquinho sobre a nossa realidade. Nós estamos numa situação muito difícil com nossos estoques de sangue. Atualmente, nossos estoques eles estão em cerca de 40% do necessário. E se a gente for pensar nos tipos de sangue O positivo e O negativo, esses estão em 20%. Eu ia pedir para vocês entrarem no site da ProSangue e no site vocês podem fazer o agendamento. A gente trabalha de segunda a sábado, então qualquer dia desse vocês podem agendar. Eu deixo aqui então o meu convite para que vocês venham doar sangue e agradeço a todos vocês. Muito obrigada. De corpo mesmo. Muito obrigada, doutora Bruna Ozenda. Outras informações você encontra no site prosangue.sp.gov.br. E a gente estava aqui durante o VT, né, doutor, falando sobre justamente essas contraindicações para doação, né? Sim. Que muitas vezes a pessoa não sabe que tem uma doença e acaba num achado de exame, encontra ali um reagente de alguma infecção viral que teve e que impede que a pessoa faça a doação, por mais que ela queira, né? Por mais que ela queira doar, e a vontade é grande, infelizmente a gente não pode aceitar. Exato. Mas
você podendo, vá. Não Inclusive, deixe de doar. nessa campanha, que é uma campanha grandiosa, como a gente acabou de ver agora, faça isso, mas não só nas campanhas, seja um doador regular. A cada 3 meses a pessoa pode fazer a doação? Isso, a cada 3 meses, você pode ter até 4 doações por ano, né? No caso, para mulheres, e até 3, homens, e 3 vezes por ano para mulheres, né? Legal. Agora, é interessante falar, você falou na dengue, algo bem interessante, a gente viveu praticamente essa epidemia agora de dengue e houve um desabastecimento, né, dos bancos de sangue. A gente passou por dificuldades com isso porque as pessoas pararam de doar sangue por estarem com dengue. E isso diminuiu bastante essa demanda. Então, lembrar que a gente tem que tentar recuperar isso aí agora. Né? Vamos correr contra o tempo agora, né? Porque as pessoas precisam. Sim. Eu quero deixar também claro o Instagram aqui do Dr. Daniel, para você entrar em contato, começar a seguir, @daniel.emato. @daniel.emato. Meu querido, obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo te conhecer, prazer foi nosso. Volte sempre, viu? Obrigada. Obrigado. Muito bom, que papo ótimo, super esclarecedor, uma verdadeira aula de doação de sangue.